Essa cidade que você está vendo agora parece um daqueles vilarejos perdidos nos Alpes. Pequena, cercada por montanhas, com casinhas de pedra, poucas ruas e um ritmo de vida que parece ignorar a pressa do mundo moderno. Mas e se eu te dissesse que ela não deveria existir do jeito que existe? Ela fica dentro da França, cercada por território francês, ligada por estradas francesas, mas não é francesa. Ali, quem manda é a Espanha. E tem um detalhe: o domínio espanhol por ali não foi sorte e também não foi acidente. Foi o resultado de uma guerra, de um contrato mal redigido e de uma brecha que quase causou nova guerra. Quer saber mais? Hoje, o belo mundo vai te levar até Lívia. E a partir daqui, tudo começa a ficar estranho. Número 1. A Espanha e suas fronteiras. A Espanha é aquele tipo de país que vive surpreendendo. Tem comida que virou patrimônio da humanidade, tem cidade medieval grudada em arranha-céu moderno, tem praia com festival que dura dias e até deserto que parece saído direto de um faroeste americano. Mas tem uma coisa que quase ninguém comenta, e que talvez seja uma das mais bizarras de todas, que são as suas fronteiras. Porque, sinceramente, nenhum outro país da Europa tem limites tão malucos, tão tortuosos, tão cheios de exceções e gambiarras diplomáticas como a Espanha. E aqui, meus amigos, exemplos não faltam para provar. Para começar, tem Gibraltar, aquele pedacinho de terra que oficialmente pertence ao Reino Unido, mas que fica colado no território espanhol. E por que isso seria estranho? Pelo simples motivo de que para cruzar a fronteira a pé ou de carro, você tem que atravessar uma pista de avião. É isso mesmo, tem uma pista de pouso e decolagem passando bem no meio do caminho. Aí vem Ceuta e Melilla, 2 pedaços da Espanha encravados no norte da África. Eles são territórios espanhóis, mas estão separados do continente europeu por quase 200 quilômetros e cercados por Marrocos. Sim, temos Espanha na África. Como se não bastasse, entre a Espanha e a França, existe um lugar chamado Ilha dos Faisões, que é considerado o menor território de administração compartilhada do mundo. Ali, o controle muda de país 2 vezes por ano. Durante metade do ano, a ilha é espanhola. Na outra metade, vira francesa. Com troca de bandeira, cerimônia oficial, tudo como manda um tratado assinado no ano de 1659. Agora, se tudo isso já parece absurdo, espera até a gente te levar para Lívia, uma cidade espanhola completamente cercada pela França, onde as pessoas vivem como espanholas, seguem as leis da Espanha, falam espanhol e catalão. Mas, para sair de casa e dirigir até a cidade espanhola mais próxima, precisam atravessar um pedaço de território francês. E é para lá que a gente vai agora. Número 2. Localização. Lívia, como você já percebeu, é uma cidade espanhola de verdade. Não é uma colônia, nem um distrito especial, nem uma zona com regime diferenciado. Tem prefeito, tem escola, tem prefeitura, exatamente como qualquer outro município da Espanha. Mas o curioso é que, quando você abre o mapa, parece que tem algo errado. Ela está ali, enfiada entre montanhas, completamente cercada por território francês e sem nenhuma conexão direta com o restante da Espanha. E isso tem nome técnico. Os geógrafos chamam de enclave, quando um pedaço de um país fica totalmente dentro do território de outro. O caso mais conhecido do mundo é o Vaticano, dentro da cidade de Roma, na Itália. Só que aqui, no meio dos Pirineus, a história é outra. Porque diferente do Vaticano, que é um estado independente, Lívia faz parte da província de Girona, dentro da Catalunha, uma das regiões mais ricas e culturalmente marcantes da Espanha. Mesmo isolada, a cidade continua funcionando normalmente. Tem leis espanholas, usa o euro, segue o calendário escolar da Catalunha, participa das eleições gerais e assim por diante. Só tem um porém. Para chegar nela por terra, a única maneira é pegar uma estrada francesa. Pois é, você sai da Espanha, entra na França por alguns minutos, dirige por uma estradinha estreita e só então entra novamente em solo espanhol. Hoje em dia isso parece simples,
A Europa tem o Acordo de Schengen, que garante liberdade de circulação entre os países. Então não tem controle de fronteira, nem aduana, nem policial parando o carro. Mas durante muito tempo isso foi um problemão, porque naquela época, sair ou entrar em Lívia era sinônimo de atrito diplomático. E para entender por que essa cidade acabou nesse cenário tão improvável, a gente precisa voltar alguns séculos no tempo. Porque tudo isso começou com uma guerra, um tratado mal redigido e uma confusão que virou cláusula histórica. Número 3. História. Antes da confusão diplomática e das disputas de fronteira, esse pedacinho de terra nos Pirineus já carregava uma importância bem acima do que se espera de uma vila tão pequena. Lá atrás, na Idade Média, ela já era considerada uma vila real, um título que, no sistema espanhol da época, dava status especial. Diferente das aldeias comuns, esse tipo de local respondia diretamente à coroa, tinha foro próprio, autonomia relativa e privilégios políticos. Em resumo, era um ponto estratégico e respeitado na região. Mas tudo mudou no século XVII, durante uma guerra longa e desgastante entre Espanha e França. O palco do conflito era justamente a região norte da Catalunha, uma faixa montanhosa que hoje está do lado francês da fronteira, mas que naquela época ainda pertencia à Espanha. Depois de mais de 2 décadas de combate, os dois países decidiram encerrar a guerra com um acordo. Assim nasceu o Tratado dos Pirineus, assinado em 1659. Nele, os espanhóis aceitaram entregar dezenas de aldeias da região do Rosilhão ao domínio francês, numa tentativa de estancar o conflito e preservar o restante do território catalão. Foi aí que surgiu a brecha. O tratado mencionava apenas aldeias, deixando de fora qualquer referência a vilas. E foi nesse detalhe que os espanhóis se agarraram. A pequena localidade em questão não era uma simples aldeia. Por tradição e por reconhecimento real, ela tinha um status acima, com registro histórico desde a Idade Média. A Espanha não demorou a reagir. Alegou que, por não estar incluída na cláusula do tratado, aquela vila não fazia parte do território cedido, e venceu a disputa. Todas as outras localidades vizinhas foram entregues à França. Menos essa. Na época, o episódio até pareceu só uma nota de rodapé nos livros de história. Um caso curioso, daqueles que se perdem no tempo. Mas o tempo passou, e o que parecia apenas uma questão sem importância virou dor de cabeça dos dois lados da fronteira. Porque manter um pedaço do seu país completamente cercado por outro nunca foi tarefa simples. Número 4. A Estrada da Discórdia. Por muito tempo, esse enclave parecia viver isolado num mundinho próprio. Uma cidadezinha espanhola rodeada por campos franceses, cuidando da vida dela sem chamar muita atenção. Só que esse sossego não ia durar para sempre. Conforme os séculos passaram, especialmente lá pelo século XIX, os problemas começaram a aparecer. O principal deles era prático. Quem morava em Lívia e queria visitar qualquer outra cidade espanhola precisava cruzar território francês. Só que, como a gente adiantou no início do vídeo, naquela época, a Europa era outra. As fronteiras eram fechadas, a burocracia era intensa e cada viagem envolvia controle alfandegário, revista, papelada. Aquilo era um inferno logístico. Foi só em 1858 que surgiu uma tentativa de resolver a situação. Espanha e França assinaram um acordo que criava uma faixa especial de ligação entre Lívia e Puigcerdá, que era a cidade espanhola mais próxima dali. Essa faixa ficou conhecida como Estrada Neutra. No papel foi estabelecido que nessa estrada seria livre, nada de fiscal, nada de aduana, nada de policial francês parando o carro espanhol. Aquela estradinha seria uma zona de livre circulação, pensada exclusivamente para conectar a cidade isolada ao resto do país dela. Mas se você achou que isso ia resolver tudo, achou errado, porque no século XX começaram os atritos. A França começou a erguer construções que cruzavam exatamente a tal estrada neutra. Ruas novas, estruturas urbanas, tudo invadindo o trecho combinado.
O governo espanhol reclamou, protestou, mandou carta diplomática. Teve até disputa judicial. A tensão cresceu tanto que os dois países passaram a se provocar em detalhes simbólicos. A França, por exemplo, tentou instalar uma escola dentro de Lívia, oferecendo aulas em francês. Diziam que era para integrar a cidade ao entorno, mas os espanhóis viram aquilo como provocação direta. A resposta veio rápido. Lívia reforçou os nomes em catalão, mudou as placas para o padrão espanhol e mandou instalar uma sinalização grande na entrada da cidade com os dizeres Lívia és Espanha, que quer dizer Lívia é da Espanha, para não deixar dúvida nenhuma sobre de que lado eles estavam. Mas não é só a placa que grita que a cidade é espanhola. Essa afirmação está espalhada por todos os lados, nos costumes, no idioma, na rotina. Número 5. Dia a dia. Hoje, Lívia funciona como uma cidadezinha qualquer da Catalunha. Mas o cotidiano aqui é tudo, menos comum. Para sair da cidade e ir até o supermercado, é preciso cruzar uma estrada francesa. E sim, a loja mais próxima fica tecnicamente em outro país. Só que isso já virou parte da rotina. Muita gente atravessa a fronteira várias vezes por semana, sem nem pensar no absurdo que isso representa. Na prática, o bilinguismo é regra. Os moradores falam catalão no dia a dia, espanhol nas burocracias, e francês quando vão ao médico, ao posto ou ao mercado. O francês não é o idioma oficial, mas é um acessório indispensável. Na escola, o catalão é a base do currículo. Depois vem o espanhol, e o francês entra como idioma auxiliar. Isso cria uma geração que já nasce sabendo lidar com 3 sistemas, 3 culturas e 3 maneiras diferentes de explicar o mundo. Esse trânsito constante entre 2 países gerou uma convivência meio improvisada, meio natural. Gente que nasce na Espanha, mora na Espanha, mas vacina o filho na França, abastece o carro na França e passa no médico francês. Só que isso não tirou nem um pouco do orgulho catalão que a cidade carrega. Pelo contrário, ele aparece com força no jeito que a comunidade se organiza, nas festas e nas tradições. Número 6. Costumes, festas e tradições. As tradições aqui são totalmente catalãs e fazem questão de ser. Todo ano, a cidade se organiza para celebrar as principais festas típicas da região da Catalunha, uma comunidade autônoma da Espanha com identidade cultural, linguística e histórica própria, e que há séculos mantém um calendário festivo diferente de outras regiões espanholas. A principal delas é a Festa Major, uma celebração típica das vilas catalãs. A festa dura vários dias e reúne música ao vivo, comida típica, missas, barracas, danças tradicionais e desfiles de gigantes, que são bonecos enormes, carregados pela rua como parte da tradição medieval. É uma comemoração de origem religiosa, feita em honra ao santo padroeiro da cidade, mas que também serve como reencontro de vizinhos e famílias. Todo mundo se junta na praça, come junto, canta em catalão e exibe a bandeira da Catalunha nas janelas. Outra festa importante é a Romeria de Tossa, uma peregrinação montanhosa que leva os moradores até a Tossa d'Alp, uma das montanhas dos Pirineus. É um evento espiritual, mas também identitário. O grupo sobe junto, faz piquenique em grupo, canta músicas tradicionais e reafirma o elo com o território. Um dos lugares mais importantes é a igreja da Mare de Déu dels Àngels, a Virgem dos Anjos. É um templo imponente feito em pedra, com uma torre que domina a paisagem e um pátio elevado que vira palco de procissões, missas e encontros. Mais do que um espaço religioso, essa igreja é como um ponto de ancoragem. É ali que a fé local se expressa, é ali que a comunidade se reúne, é ali que se reforça o vínculo entre a vida cotidiana e a história catalã. Outro símbolo que atrai curiosos de fora, mas que tem um peso enorme para quem é de Lívia, é a farmácia mais antiga da Europa. Ela funcionou por séculos como um centro de cuidados, com fórmulas feitas à mão, frascos de vidro, ervas medicinais e móveis de madeira escura. Hoje virou museu.
Mas não é só um museu bonito. É um registro material de como o saber local resistiu ao tempo. Cada etiqueta nos frascos, cada balança, cada gaveta numerada carrega a memória de uma época em que o conhecimento passava de pessoa para pessoa, de vizinho para vizinho, sem depender de centros urbanos distantes. Na parte alta da cidade, as ruínas do antigo castelo de Lívia ainda estão lá. Pouco resta da construção, mas a presença da estrutura lembra que ali já houve uma fortaleza, um ponto estratégico nos tempos medievais. Hoje, o que sobrou serve como mirante e como memória. Quem sobe ali vê a cidade de cima, os Pirineus ao redor e, ao fundo, a linha invisível da fronteira francesa. Na arquitetura, o estilo também é marcadamente espanhol, com ruas de paralelepípedo, varandas de ferro forjado e praças com fontes no estilo catalão. Mesmo que do outro lado da fronteira você veja postes de luz franceses ou placas do governo francês, em Lívia tudo respira Espanha. E é exatamente isso que torna esse lugar tão fascinante. Número 7. Gastronomia. E se a cultura catalã está em tudo que a gente viu até agora, pode ter certeza que ela também aparece na mesa. A gastronomia de Lívia é um reflexo direto da sua identidade. Mesmo cercada pela França, os pratos tradicionais da cidade são os mesmos que se encontram em vilarejos do interior da Catalunha. Só que com um detalhe: aqui, tudo ganha o toque da altitude. O cardápio típico mistura ingredientes de montanha com receitas centenárias. É comum ver nos restaurantes locais pratos como Trinchat de la Cerdanya, que leva batata, couve e carne de porco. Simples, mas bem robusto, ideal para o frio dos Pirineus. Outro clássico é o escudella e carn d'olla, um cozido catalão cheio de legumes, carnes e embutidos, servido em dias de festa ou nas épocas mais frias do ano. Também tem os embotits, que são os embutidos artesanais curados no clima seco da serra. E o mais famoso da região é o fouet, uma espécie de salame fininho, levemente temperado, que acompanha bem um pedaço de pão rústico e um gole de vinho. Aliás, o vinho não pode faltar. Apesar de não ser uma zona vinícola clássica, Lívia está cercada por vinhedos da Catalunha, e o costume de harmonizar os pratos com rótulos locais segue forte. Para fechar, a doçaria também tem seu espaço. Um bom exemplo é a coca de lardons, uma massa folhada com pedaços de torresmo doce, que parece estranha à primeira vista, mas é bem típica da região. E o mais curioso: apesar de tudo isso ter sabor catalão, os ingredientes muitas vezes vêm da França. É o porco francês na receita espanhola. O vinho catalão servido num restaurante cercado por montanhas francesas. E o azeite que viaja quilômetros para manter o gosto de casa. No fim das contas, a cozinha de Lívia é o reflexo perfeito da cidade. Espanhola no coração, catalã na alma e francesa nos arredores. E por hoje, a gente fica por aqui. E aí? Você já tinha ouvido falar dessa cidade? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com quem curte esse tipo de história e se inscreva no canal. E claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Assim o belo mundo consegue continuar viajando para esses lugares que quase nunca aparecem nos roteiros turísticos. A gente se vê na próxima.